Olá a todos e a todas, André Mustafa que fala e chegamos na aula 10. Na aula 10 dessas conversas filosóficas com canetas esferográficas, a gente vai dar continuidade ao desenho da Jaci, a vida de Jaci, que é um desenho, uma ilustração para o livro de contos que eu estou escrevendo. Tá bom? E essas outras imagens aqui vocês podem ver os vídeos que a gente conversa, conta histórias, faz um diálogo artístico, filosófico nos vídeos anteriores. Hoje vamos dar continuidade a essa imagem da Jaci, que eu já contei um pouquinho dela, da história de Jaci, no vídeo da aula 9. Na aula 10 agora, a gente vai dar continuidade desse vídeo e vai começar a pensar questões relacionadas a essa coisa do abandono que a gente tem através do álcool, né? O que a gente se abandona, o que a gente quer esconder, o que a gente quer afogar, né? Mas não consegue o bem da verdade quando, depois de um tempo, o efeito do álcool passa, né? A gente vai pensar um pouco dessas coisas relacionadas ao álcool e vamos vendo no que vai dar. Aqui a imagem vocês já percebem, né? Ela está indo para um viés mais abstrato, diferentemente dessas outras imagens. Essa aqui está indo para um viés mais abstrato. Para quem ainda não me conhece, esse canal ele vai estar sempre falando com canetas, com desenhos com canetas, mas a gente também tem uma sequência de aulas que a gente está ministrando aqui com lápis que falam sobre anatomia humana, tá bom? Se vocês não estão inscritos, estão perdendo atividades muito legais que estão acontecendo nesse canal, tá bom? Vamos que vamos falar sobre a vida de Jaci e estas questões sobre o alcoolismo. Eu gostaria de começar falando primeiro da pintura que eu estou construindo. Inicialmente eu tinha pensado nessa imagem da Jaci envolta com muitas garrafas de cerveja, envoltas entre as pernas, entre os braços, e ela está caída em uma grande árvore sagrada da floresta, e essas garrafas estão lá entre ela, e essa imagem é a imagem final, em que ela acorda depois e vê toda a tribo acorrentada, presa pelos homens sem cor. Os homens sem cor são os homens da cidade grande que estão desmatando a floresta e que estão vendendo bebida alcoólica para os indígenas. Mas essa imagem que eu estou construindo, ela está falando dessas garrafas e de dentro dessas garrafas saindo essa coisa volátil que é o álcool, né? Mas não é só uma coisa volátil que a gente sabe que o álcool mas são essas almas, essas energias, essas intenções, essas sintonias que essas garrafas vazias ainda emanam. E essa alma, essas coisas que emanam, lhe afastam do mundo espiritual, das tradições dela, afastam a Jaci do encontro com a sua essência interior, para trazer as essências do mundo moderno, do mundo contemporâneo, que é cheio de ilusões, nos tiram da caminhada, nos tiram da real propósito que a sabedoria divina nos traz, né? Porque se a gente for perceber mesmo, cada um tem um grande propósito e que a gente chega nesse mundo e vai descobrindo ou vai se esquecendo. No caso da Jaci, E no caso dessa pintura toda embolada, com essas linhas, com essas
essas cores. É como se fosse um mundo onírico de sedução. O mundo do álcool, nessa pintura, ele está falando dessa coisa da sedução, das ilusões que saem, que emanam dessas garrafas, né? Então, a gente está falando deste quadro, dessa pintura, de como é essa Jaci enfeitiçada com essas bebidas, né? Quando ela não está bêbada, quando não está alcoolizada, ela tem no texto, ela tem uma sabedoria, uma pureza nas palavras, que ninguém mais acredita. Ninguém mais acredita nessa pureza das palavras da Jaci. Eu estou falando de uma realidade que acontece nas tribos indígenas, nas sociedades ribeirinhas do Amazonas, não só no Brasil, mas aqui em Portugal também, em muitas famílias portuguesas. O álcool está matando crianças, jovens e adultos, está destruindo famílias. Então, quando eu trago um conto deste para a publicação de um livro de contos, que é um conto real, que está falando de uma coisa real, que é o alcoolismo entre os índios. A gente está perdendo a pureza das nossas relações, a beleza de amar, de ser amado, de ser acarinhado, de ser abraçado. A gente está perdendo tudo isso, né? E o mundo moderno e a sociedade contemporânea e os detentores, digamos assim, e de um comércio desenfreado, que é mais que vocês bebam, que todo mundo beba, que destrua a família, que destrua os lares. O álcool não deixa a pessoa respeitar esses parâmetros. Ele sai fora dos parâmetros da coerência humana. Então a Jaci é isso. A Jaci está falando desta falta de coerência na vida moderna que o álcool traz. Eu fiquei aqui pensando em uma outra perspectiva, né? Porque em algum momento existe um pensamento de que a droga ela abre as portas da percepção. E será que o álcool está dentro desta linha de drogas, de alucinógenos que abrem a porta da percepção? E será que, por exemplo, e eu estou me contradizendo falando dessa história de Jaci, eu como artista, será que eu como artista deveria usar algum tipo de droga ou beber álcool para que possa abrir as portas da minha percepção, para eu viajar nas cores, eu criar as imagens, né? Nietzsche critica a ideia dessa muleta metafísica, né? Então ele fala que o verdadeiro artista transcende pela disciplina, torna-se quem se é pela não embriaguez, né? Quer dizer, você tem a plena consciência do que você é, fazendo uma autorreflexão profunda de quem você é. Eu estou tentando pensar essa coisa agora com vocês. Será que o álcool abre, expande o nosso universo criativo? Quer dizer, o álcool é uma ferramenta artística? Será, né? Talvez seja para os beatniks generations ou os boêmios parisienses do século XIX, mas a gente está falando de 2025. Mas eu estou falando com vocês sem estar embriagado, eu estou falando com vocês sem estar envolvido com nenhum tipo de droga. A minha grande droga é me aprofundar no meu eu, e eu como artista penso a sociedade. Então esse bate-papo é para vocês entenderem que a gente, quando faz uma obra de arte, como faz um desenho, a gente está imprimindo nossas técnicas, nossas formas, volumes, texturas, nossos desejos, mas tudo isso ele vem embutido de uma coisa subliminar que está ali na escolha do desenho, que fala sobre você, né? E a gente está falando dessa Jaci, e a gente está falando sobre o álcool, e a gente está falando agora sobre essa coisa das portas da percepção. Talvez para Bukowski seja
o álcool como criativo, mas eu estou falando, e talvez eu esteja falando mais sobre essa coisa de que o álcool não, de fato, não seja algo que nos coloca mais sensível às cores, mais sensível às formas, aos volumes, mais sensível a essa conclusão artística, né? Que a gente apresenta depois nas galerias ou que a gente apresenta nas mídias sociais, né? Agora, tem uma coisa que é importante se dizer, que não é o álcool que as tribos indígenas usam, né? A gente está falando agora que muitas tribos indígenas usam alucinógenos como ayahuasca em contextos rituais. Controlados ou não, isso não nos cabe aqui a medir se é controlado, se não é, mas não é o álcool como foi introduzido nas tribos, né? Como foi introduzido nas sociedades ribeirinhas, como foi introduzido nas sociedades do Nordeste, como foi introduzido nas sociedades africanas para compra e venda de escravos, né? Então, o que eu estou só para eu não me contradizer, um artista que de repente está falando sobre o álcool, mas o álcool em muitos momentos artísticos foi algo que abriu portas da percepção. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu acredito muito nessa coisa que o Nietzsche fala, né? O Nietzsche fala uma coisa, né, muito importante. Torna-se quem se é, não pela embriaguez. Até a próxima aula.